A Bíblia está dizendo que Noé viveu mais de 900 anos, 950 anos e começou a ter filho com 500 anos de vida. Você acredita nessa informação? Não, eu não acho possível não. Você acredita que um homem começou a ter filho com 130 anos de idade, começou a ter filho com 130 anos e viveu 930 anos de vida? Não. Mas eu digo assim, mas você, particularmente, você acredita que seja possível, dentro da FI, consiga viver tanto tempo, 930 anos? Naquela época Deus, ele deixou acontecer, né? Noé viveu 900 e poucos anos, outras pessoas que viveram no antigo, né? Viveram esse período de anos, né? Agora, por causa do pecado, a humanidade está... E nessa época não tinha pecado? Existia pecado, mas só que Deus fez o homem para viver a vida eterna, né? E se existia pecado, como é que esses homens conseguiram viver tanto tempo? Olá pessoal, seja muitíssimo honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Para você que está fora do Brasil, por gentileza, recebe aí o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, estamos aqui no coração do Recife, no cérebro do Recife, você possa se sentir um pouco mais crescido, edificado, construído e desenvolvido mentalmente falando. Nós estamos aqui com o intuito enfrentar a religião, tá? Mostrar para a religião que nós realmente existimos. Então, se você gostar desse conteúdo, vou te pedir encarecidamente que você possa se inscrever, que você possa estar com a gente, que você possa compartilhar, sugestionar, recomendar os nossos vídeos, tá? Então, um fortíssimo abraço para vocês. Eu espero muito que você goste do conteúdo de hoje. Fica por aí, hein? Já já nós voltaremos. Tchau, tchau. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Rapidinho aqui, só me responde o que é que você acha desse assunto. Você acha particularmente que na Bíblia está dizendo que Noé viveu mais de 900 anos, 950 anos e começou a ter filho com 500... Eu não sei se teria condição, porque eu não vivi na época, né? Mas eu acho que não. 500 anos, 900 é muita coisa. Ele começou a ter filho com 500. É muita coisa. Muita coisa. É um absurdo isso. Eu acho. É um exagero. Eu acho. Tá bom. Obrigado. Consegue tua imagem lá pro nosso canal Além da Fé? Obrigadão, hein? Valeu. Bom, eu estou aqui diante de quem? Daiane. Daiane, vamos lá. Com sinceridade, você acredita que um homem começou a ter filho com 130 anos? Não, pra ser sincera, não. Tá, e se eu te dissesse que um outro homem, ele começou a ter filho com 500 anos de idade e ele viveu aproximadamente 950 anos de vida? Pior. Você acha isso absurdo? Não, absurdo assim não, mas assim, eu não acredito. Assim, por conta da idade, sabe? Os anos que... Por quê? O que é que te vem a lógica, o que é que te vem o sentido de você não acreditar nisso? Assim, é porque assim, tô levando mais pra hoje, sabe? Hoje nós temos mais condições de vida do que na antiguidade, correto? Então você acha que essa é uma mensagem mentirosa? Eu acho que seja. E se eu te dissesse que este homem é Adão e o outro homem é Noé, do dilúvio? Não, eu pensei nesse caso também, aquele tempo lá, né? Mas naquele tempo não tinha tecnologia alguma, não tinha tanto desenvolvimento humano, nada. Você não acha que isso é exagero? É exagero. Hã? É. Então você acha que a Bíblia é exagerada? Em algumas partes, sim, outras não, né? Tá bom, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Você concede a sua imagem para o nosso canal Além da Fé? Sim. Concede? Obrigado, tá? Bom, eu estou aqui diante de quem? Reginaldo. Reginaldo? É. Seu Reginaldo, me diga uma coisa, o senhor com 130 anos e ele viveu 930 anos de idade. O senhor acredita nisso? Não. E se eu disser para o senhor que um outro homem, ele viveu 912 anos, 912 anos de idade e teve filho com 105? Também não, O senhor acha isso impossível? eu acho porque o ser humano não atinge essa meta, mesmo nos tempos antigos, atrás, eu acho que ele não atinge essa meta de maneira nenhuma, assim, de idade. Então, o senhor acha
possível até isso, mas eu... O senhor tem suas desconfianças. Começou a ter filho com 500 anos de idade e viveu 950 anos. O senhor acha isso impossível hoje? Assim, nós estamos vivendo mais hoje. É outra geração, né? Nós estamos hoje vivendo mais. O nosso índice de desenvolvimento humano está maior do que antigamente. Antigamente as pessoas viviam 40 anos, 30 anos, 60, 50 anos. E como o senhor acha que esses absurdos aconteceram? Eu acho. Bem, eu vou ficar sem de responder essa porque eu não faço nem ideia. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, eu estou aqui com quem? Alexandro. Alexandro, me diga uma coisa, você pertence a alguma organização, alguma instituição religiosa? Eu pertenço à Assembleia de Recife. Assembleia de Deus, pastor José Wilton. Exatamente. Se eu te dissesse hoje que um homem chamado da religião do islamismo, Sim. o nome dele é Ami Salami, ele teve filho com 130 anos, diz o Alcorão. Ele teve filho com 130 anos e morreu com 930 anos. Você acredita nessa informação? Então, mas se eu te dissesse que o livro sagrado, o Alcorão, diz que Ami Salami, ele morreu com 930 anos e começou a ter filho com 130 anos. Você acredita nessa informação? Você acha possível? Essas informações aí, essa história eu desconheço. É? E se eu te dissesse que teve um outro homem no Alcorão que teve filho com 500 anos? Eu também não sei essa informação. Mas você acha que seja possível pelo menos isso? Por exemplo, que um homem suba em cima de um unicórnio e suba aos céus? Não, também eu desconheço. TC, né? Noé viveu 900 e poucos anos. Outras pessoas que viveram no antigo, né? O homem para viver a vida eterna, né? E se existia pecado, como é que esses homens conseguiram viver tanto tempo? É porque Deus permitiu que o homem se arrependesse, né? Mas quando o homem não se arrependeu, veio a morte, né? Espiritual. Mas nessa época não havia morte? Não havia morte porque Deus não tinha permitido, né? Mas agora Deus, ele... Na época de Noé não havia morte? Houve morte, porque quando Deus disse que ia mandar, Deus preservou a vida de Noé e a sua família, né? Mas por que isso só tem na Bíblia? Não existe outros povos, outras civilizações, outras tribos, nenhum lugar na Mesopotâmia ninguém conseguiu viver essa idade somente dentro da Bíblia. Ele é aqueles que realmente que crê e for batizado será salvo, né? Você crê e você já foi batizado? Eu creio, fui batizado e tenho um conflito. Ele te salvou, você vai viver 900 e poucos anos? Não vou viver mais nesse plano terreno, né? É um plano celestial que ele está preparando. E esse plano celestial não é uma utopia, é verdade? Como é que você tem como provar isso? Eu tenho como provar porque isso aconteceu comigo, a vida espiritual, e ele confirmou, porque Paulo diz na sua Bíblia que ele confirma, o Espírito dele testifica com o nosso. Então, o Espírito de Deus, como é que é o céu? O céu, que ele disse, Jesus disse que eu vou para um lugar preparar esse caminho, que a gente não conhece. Como é, se ele é onipresente, como é que ele pode sair daqui e ir para ali? É porque isso é simbólico. Ele não quis dizer diretamente que ia sair daqui e preparar, que na verdade o lugar já está preparado. Tá, e se o lugar está preparado, esse lugar não é aqui, Deus não é onipresente? Não, morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E se esse... Promessa espiritual, não mais física. Ah, entendi. Então tudo é espiritual, não é isso? É espiritual. Mas, por exemplo... Intuição, se não houver recurso. Mas Deus não mantém tudo isso? Sim, mas pronto, Deus ele faz a obra-prima, fez uma árvore, mas para que haja um banco para você sentar. Qual é a prova que você tem que Jesus Cristo de fato ressuscitou? Isso é uma coisa espiritual, profunda, que Deus ele não pode revelar a qualquer um. Realmente é aqueles que querem... Foi a ressurreição. Jesus disse assim: Pai, graça te dou porque tu revelasse aos pequeninos e não grandes, porque... Aonde está uma pessoa sequestrada, você sabe onde é que ela está? Aí eu não posso lhe explicar porque eu não sou Deus. Mas Deus não pode te revelar? Pode sim, mas tem coisa que Deus não revela porque é consequência que o homem faça a sua investigação. Ah, entendi. Então é tudo espiritual, né? É espiritual. Tá bom, obrigado, viu? Agradeço. Você concede sua imagem lá pro nosso canal Além da Fé? Pode sim. Muito obrigado, viu? Agradeço pela educação. Além da Fé com Jason Ferrer.